Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET Mecânica aqui no YouTube. Meu nome é João, eu sou graduando do 4º ano de Engenharia Mecânica aqui na Universidade Federal do Rio Grande. E para dar seguimento à continuidade de vídeos do UPET, hoje eu trouxe um exercício resolvido na disciplina de eletricidade. Para fins de visualização eu já deixei ele aqui todo resolvido, mas o exercício que eu trouxe aqui é esse circuitinho RLC. Ele é um circuito misto, né, do tipo RLC, ou seja, ele tem resistência, impedância e capacitância. Então a gente, analisando aqui, a gente vê que a gente tem um indutor aqui que está em paralelo com essa fonte. Essa daqui é uma fonte de corrente alternada de 20 volts com uma defasagem de 20 graus. Além desse indutor e da fonte, a gente tem aqui nesse ramo um resistor de 5 ohms e um capacitor de 5 ohms também. Bom, então o que esse exercício aqui nos pede? Esse exercício nos pede para a gente encontrar a corrente total e a tensão VC aqui desse sistema. Bom, o que a gente pode pensar aqui? A gente tem uma impedância exercida aqui por esse indutor. E a gente tem também uma impedância oferecida por esse ramo, né? Que está em série do resistor com o capacitor. Então, pensando logicamente, se a gente encontrar essa impedância e encontrar essa impedância, fazendo a impedância equivalente, a gente tem a impedância total do circuito. Com a impedância total do circuito e com a tensão total do circuito, a gente pode encontrar a corrente total desse nosso circuito. Então, aqui eu chamei de Z1 a impedância que é oferecida por esse ramo aqui, e chamei de Z2 a impedância que é oferecida pelo indutor. Bom, então a primeira coisa, eu representei, a gente tem aqui Z1, né? Z1 aqui pode ser dado como R menos JXC, onde R é a parte real, J a parte complexa, imaginária, e o XC seria referente ao nosso capacitor, já que a gente tem um capacitor no nosso circuito, então por isso ali o sinal negativo. Então na forma retangular, se a gente considerar que o nosso resistor aqui ele vale 5, a gente vai ter Z1 igual a 5 menos J, 12. Quem é 12? 12 é o valor da nossa capacitância. Eu até esqueci de colocar aqui, deixa eu colocar aqui. 12 ohms na capacitância. O que seriam esses 12 ohms? O que seria a capacitância? A capacitância ela é uma oposição. Então a capacitância ela é a oposição, a resistência ela é a oposição, e a integração dessas duas é a impedância, que também é uma oposição. Bom, então aí a partir daí a gente tem a nossa impedância na forma retangular. O que bastaria agora para nós seria converter para a forma polar. Isso a gente nem precisaria fazer muitos cálculos. Geralmente a própria calculadora científica ela já converte. Mas para fins de conhecimento eu já coloquei aqui. Então para que a gente possa converter da forma retangular para a forma polar, para que a gente converta da parte retangular para a parte polar, a gente precisa apenas achar um módulo, e isso a gente acha através de Pitágoras, né? A gente pega a parte real, eleva ao quadrado, pega a parte imaginária, eleva ao quadrado, tira a raiz das duas, e nós temos o módulo. E outra coisa, a gente precisa do ângulo. Então o ângulo é simplesmente a tangente na menos 1, e assim a gente consegue converter da forma retangular para a forma polar. Então a gente tem a impedância 1, que é igual a 13, com uma defasagem de menos 67,38 graus. Agora, para encontrar a impedância 2, que no caso a impedância 2 é o nosso indutor aqui, no caso um indutor real, ele não tem uma parte resistiva, ele tem apenas uma parte imaginária, ou seja, ele não tem parte real, ele só tem a parte imaginária. Então a gente pode dizer que Z2 é igual a R mais JX1. Como ele não tem uma parte real, obviamente o R é zero, e nos sobra apenas o JX1, que no caso aqui vale 8 ohms. Então a gente tem que o Z2 ele é igual a 8 ohms com uma defasagem de 90 graus. E cabe aqui ainda ressaltar que ela fica a 90 graus devido à ausência da parte real. Quando não se tem uma parte real, a impedância aqui ela vai ser dada como 90 graus.
Se a gente estivesse trabalhando com um capacitor em vez de um indutor, o ângulo ele seria apenas menos 90 graus, seria 90 graus negativos, porque o fasor dele estaria apontando para baixo. Mas beleza, então a gente encontrou aqui o Z1 e o Z2, encontramos a impedância 1 e 2 na forma retangular e na forma polar. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o paralelo. Então como é que a gente faz a impedância equivalente? Que é a impedância total. A impedância equivalente, ela é Z1 em paralelo com Z2, e aí aqui a gente tem dois caminhos. A gente pode fazer 1 sobre ZT igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Zn, e quantas impedâncias a gente tiver, no caso a gente só tem duas, mas como a gente só tem duas, fica mais fácil a gente aplicar essa regrinha aqui, que é uma regrinha do produto pela soma. Como eu vou optar por seguir essa regrinha do produto pela soma, já que a gente tem um produto em cima, fica mais fácil eu trabalhar no numerador com com os valores polares. E como a gente tem a soma no denominador, eu vou trabalhar com os valores retangulares. Então, a representação polar de Z1 a gente já tinha encontrado, era 13 ohms com uma defasagem de menos 67,38, a de Z2 ficou 8 ohms com uma defasagem de 90 graus, porque é um indutor e a gente não tem uma parte real, a gente tem apenas a parte imaginária, e isso tudo vai dividir por 5 menos J vezes 12 mais 0, porque a gente não tem a parte real, vezes J vezes 8. Bom, então aqui o numerador ele vai terminar 104 com uma defasagem de 22,68, e para isso basta a gente multiplicar os módulos e somar os ângulos. Mas para que a gente faça a divisão, fica muito mais fácil a gente fazer a divisão convertendo o denominador de retangular para polar. Então o que a gente vai fazer aqui é converter o 5J4. Então observa que nessa setinha que eu puxei, aqui eu faço a conversão. Para fazer essa conversão é a mesma receita de bolo que a gente fez lá em cima. A gente precisa do módulo e precisa do ângulo. O módulo a gente acha por Pitágoras, né? Leva os dois ali ao quadrado, tira a raiz. E o ângulo é simplesmente tangente na menos 1 e a gente acha aqui a nossa conversão. Então o nosso 104 com uma defasagem de 22,68, ele vai virar agora 104 com uma defasagem de 22,68 divididos por 6,4 com uma defasagem de menos 38,66. E isso vai nos dar um ZT total de 7,8 mais o J, o valor imaginário, 14,25. Isso depois de convertido para a forma retangular. A conversão eu deixo aqui no quadradinho. Mas é basicamente a mesma receitinha ali de cima, não muda nada. Então é basicamente isso. Daí seguindo aqui. E aí agora ficou fácil, né? Como agora a gente já pode encontrar a corrente, né? A corrente ela é a tensão total dividida pela impedância total. Então a gente vai simplesmente dividir um pelo outro. Como é uma divisão, fica mais fácil a gente dividir da forma polar. Então a gente tem aqui 20 com uma defasagem de 20 divididos por 16,25 com uma defasagem de 61,28. Então a gente acha que a nossa corrente total, que é um dos dois valores pedidos pelo exercício, né? Corrente total e tensão total. Então a corrente total, a gente acha ela aqui. Ela fica 1,23 com uma defasagem de menos 41,28 na forma polar, ou na forma retangular 0,924 menos J vezes 0,81 amperes. Agora, para encontrar o valor da tensão no capacitor, que seria a letra B, né? Seria a outra coisa que o enunciado pediu, eu simplesmente peguei e apliquei o teorema da divisão de tensão, de correntes, aliás. Então eu tenho a tensão total e tenho as oposições. Então a nossa conta aqui ela fica 20 com uma defasagem de 20 vezes 12 com uma defasagem de 90 sobre 5 mais J menos 12. Onde a gente tem que converter aqui de novo, né? Porque a gente está fazendo uma divisão. Então a gente converte essa parte retangular do 5 mais J, menos J vezes 12. E a gente vai ter uma divisão entre valores polares. Então a gente fica com 240, com uma defasagem de menos 70, divididos por 13 com uma defasagem de menos 67,38. E isso daqui vai nos dar uma VC
no valor de 18,46 com uma defasagem de menos 2,62 volts na forma polar, ou na forma retangular, se a gente preferir, 18,44 menos J vezes 0,843 volts. Então, é basicamente isso. Encontramos a corrente total e a tensão do capacitor. Vou deixar aqui disponível se alguém quiser tirar um print da resolução, ou quiser pausar o vídeo para ver com mais detalhes. Mas no mais é isso. Esse foi o vídeo e agradeço a todos pela visualização. Muito obrigado.